A astrologia também pode nos ajudar a lidar com os outros como pessoas distintas, individuais, e ao mesmo tempo percebendo que todos fazemos parte do mesmo universo, que somos, simplesmente, manifestações diferentes do mesmo todo. Essa distinção das pessoas como indivíduos é um fator importante na educação que é quase inteiramente esquecido nos programas de treinamento de professores. O fato é que a maioria dos professores, na verdade a maioria das pessoas, nunca aceitou realmente a verdade de que todos os indivíduos são diferentes. Naturalmente, uma tal aceitação requer um certo grau de autoconhecimento da parte do professor. Sem essa aceitação básica das diferenças pessoais, um professor irá impor, inconscientemente, suas próprias predisposições e expectativas sobre seus alunos. Em consequência, um professor de Câncer, isto é, tendo Câncer como signo solar, poderá detestar plenamente uma criança de Libra, ou poderá ser muito ameaçado por uma criança ariana. Isso, sem dúvida, seria muito prejudicial para o progresso do aluno na escola. Testemunhei, pessoalmente, numerosos exemplos dessa parcialidade nos relacionamentos entre professores e estudantes. É triste ver, mas ainda é triste saber, que é absolutamente proibida a inclusão de um curso rápido de astrologia nos nossos programas de treinamento de professores, embora um tal curso pudesse diminuir muitos dos problemas desse tipo. Desde que a maioria dos professores não conhece a astrologia, que é uma maneira acurada de categorizar as pessoas e de ter uma perspectiva mais ampla nos relacionamentos interpessoais, eles naturalmente recorrem a outras formas, menos acuradas, de categorizar e avaliar os estudantes. O principal meio de avaliação do estudante ainda é o teste de QI, embora numerosos estudos tenham revelado os efeitos prejudiciais do seu uso. Desse modo, os estudantes são classificados de acordo com a sua labilidade para realizar certas funções intelectuais. Alega-se que o teste de QI determina a inteligência do estudante, mas esse teste omite o fato de que há diferentes tipos de inteligência. Inteligência é uma dessas palavras parecidas com educação. Significa aquilo que se quer que signifique para um determinado propósito. De fato, embora os testes de QI tivessem originalmente a intenção de medir a inteligência, agora os honestos peritos no campo do teste psicológico dizem que eles medem simplesmente aquilo que um teste de QI mede. Isso poderá parecer absurdo, e é. Não obstante, muitos professores continuam a se apoiar em tais testes para avaliar estudantes, e aquilo que um professor espera, inicialmente, que um aluno realize. Muitas vezes só se baseia no resultado numérico desses testes. Um estudo de astrologia mostrará ao professor que há diferentes tipos de inteligência e talento. A única função psíquica na qual a maioria dos educadores parece estar interessada é o intelecto, astrologicamente simbolizado por Mercúrio. A posição e os aspectos de Mercúrio podem revelar claramente quão bem integrada é a faculdade racional e qual é o grau de facilidade do seu funcionamento. Contudo, uma análise de Vênus poderá revelar talentos artísticos, de Marte, capacidades para mecânica ou engenharia, de Netuno, sensibilidade musical e etc. O fato é que pessoas diferentes se distinguem em coisas diferentes, e o estudo da astrologia pode dar ao professor paciência e um meio de abordar e compreender diferentes tipos de estudantes. Uma criança altamente evoluída poderá estar em sintonia com níveis de consciência e de imaginação muito mais elevados do que aquelas com os quais está o seu professor. Portanto, o professor precisa, acima de tudo, reconhecer os talentos e as afinações dos seus alunos e aprender a deixar a criança em liberdade para crescer à sua própria maneira. A astrologia pode ajudá-lo a fazer isso. Obviamente,
Nenhum professor pode ser todas as coisas para todas as pessoas, e cada professor ou professora tem falhas, predisposições, predileções e aversões. O importante, porém, a respeito do fato de um professor aprender astrologia, é que ele poderá ter uma visão das suas inclinações e, consequentemente, saberá lidar com os estudantes de maneira mais objetiva. Penso que o mais importante para o professor ou professora é compreender a sua falibilidade. Quando o professor é honesto a respeito dos seus sentimentos e erros, o aluno sente confiança e respeito pessoal pelo mestre. As palavras de Jung expressam a essência crucial do difícil trabalho do professor. Pois, inevitavelmente, chegará o dia em que aquilo que o educador ensina por meio de palavras já não irá funcionar, mas só aquilo que ele é. Todo educador, e uso o termo no sentido mais amplo, deveria sempre perguntar-se até que ponto está aplicando verdadeiramente seus ensinamentos a si próprio e na sua própria vida, da melhor maneira que sabe e com a consciência tranquila. A psicoterapia nos ensinou que, em última análise, não é o conhecimento nem a perícia técnica que tem um efeito curativo, mas sim a personalidade do médico. E o mesmo acontece com a educação. Ela pressupõe autoeducação.